Bom dia a todos. Meu nome é Maria Eugênia, sou coordenadora regional da Unepefy e um prazer estar aqui com vocês na nossa Regional Roundtable para América Latina e Caribe. E no painel de hoje vamos falar sobre alinhamento de metas de gênero e igualdade nos frameworks internacionais. Como vocês sabem, a gente tem até 2030 para olhar as questões de equidade de gêneros, dos ODS como um todo, e hoje especialmente falando sobre o ODS 5, que fala de equidade de gênero. A desigualdade de gênero, ele é um item multidimensional, né? Ele pode ser caracterizado pela pobreza, pela falta de educação, acesso a emprego, oportunidades de renda, restrições pelas questões culturais e até pelo baixo acesso a serviços financeiros. E essas dinâmicas precisam ser levadas em conta para desenvolver uma estratégia eficaz e que a gente consiga definitivamente avançar nas questões de igualdade de gênero. Nesse sentido, as instituições financeiras, né, por meio dos seus produtos e serviços, têm um papel fundamental para fazer contribuições substanciais. Para isso, elas precisam desagregar dados para entender onde estão os gaps, onde estão as oportunidades e poder oferecer produtos e serviços financeiros e não financeiros para seus clientes, desenvolver capacidades internas e promover essa agenda com seus clientes e não clientes. Como vocês sabem, a gente tem os princípios de responsabilidade bancária, que são também um framework para alinhar o core business com a necessidade da sociedade, e os bancos são encorajados a estabelecer betas para as questões de equidade de gênero no seu negócio principal. Então, a agenda de diversidade interna, ela é igualmente relevante, mas hoje no nosso painel a gente vai discutir como as questões de gênero precisam ser integradas nos negócios. A gente, inclusive, tem um guia sobre como definir metas para equidade de gênero, que eu vou colocar aqui no post para vocês também conhecerem o que a gente vem desenvolvendo. E a gente vai ter uma conversa muito interessante hoje com 3 mulheres profissionais maravilhosas. Então, primeiro vamos falar com a Rebeca, ela é vice-presidente do Financial Alliance for Women. Vamos falar com a Cíntia Camargo, diretora de crédito do Itaú Unibanco, e a Tânia Tamariz, gerente de governança corporativa e sustentabilidade do Banco Guayaquil, no Equador. Vai ser uma rodada de conversas onde a gente vai poder entender quais são os desafios e as oportunidades. Bom, vamos começar com a Rebeca. Rebeca, eu vou querer, assim, primeiramente, que você divida para a gente por que a equidade de gênero é tão importante para a sua organização, você contar um pouquinho o que vocês fazem, né, e como é que vocês vêm avançando nesses temas globalmente falando. Buenos días a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Represento a la Financial Alliance for Women, que es como su nombre represento a la Financial Institute que proporciona servicios financeiros, todos temas de estrategias comerciais que procuram impulsionar a economia da mulher. O que quero dizer quando falo de estrategias da mulher? É que nossos membros têm compromisso de selecionar o poder financeiro das mulheres e lo fazem intencionalmente para desenvolver iniciativas, incorporam uma seleção de gênero, inclui desenvolvimento, ou incrementam os valores, incluem uma missão holística e basicamente são os temas que as pessoas não apenas precisam acesso financeiro, mas também informação, educação, redes de contato e reconhecimento. Isso também implica uma focalização interna em que muitos de nossos membros complementam a proposta externa com uma estratégia interna de diversidade, de inclusão de gênero. E por que desenvolvem as instituições assim essas estratégias comerciais para as mulheres? Como vocês muitos conhecem, que a mulher representa 51% da população mundial e sabemos que tem necessidades e preferências únicas em quanto a serviços financeiros. Estas instituições financeiras reconhecem que existe uma demanda potencial enorme na economia da mulher. Por exemplo, temos tendências na região latino-americana que indicam que o papel da mulher seguirá incrementando no futuro, com a participação das mulheres no campo laboral, trabalhista, e quase uns 100 milhões de mulheres, mais de 3 vezes a população do Peru, com um mercado potencial. Mas mulheres obtêm títulos universitários, vemos a dotação incrementado
E temos também um exemplo que é a concentração de mulheres empreendedoras em América Latina é mais alta em todo o mundo, segundo o GEM. No entanto, poucos bancos da região latino-americana estão reconhecendo esse potencial e vemos ainda que existem brechas. Por exemplo, que se indica que a brecha no acesso a uma conta ou uma instituição financeira é mais de 6%. Nossa aliança é uma comunidade de instituições financeiras focalizadas em provisionar melhores serviços financeiros para as mulheres, mas acreditamos um benefício mútuo, promocionando a inclinação financeira e o poder econômico da região, e ao mesmo tempo tendo uma visão comercial a longo prazo. Temos mais de 70 membros, dos quais quase 40% são membros da região, o número mais alto do mundo inteiro. Nossos membros compartilham generosamente as melhores práticas através de diversas modalidades, inclusive grupos de trabalho, veedorias, ferramentas, academia, uma cume anual e outras coisas. Muito obrigada. Graças. Uma rede muito relevante para que os bancos também possam aprender. E achei interessante o que a Rebeca falou, né? As oportunidades existem, mas existe o desafio dos bancos realmente adotarem, né, melhores práticas. Então, vou convidar a Cíntia para contar para a gente, né, o que vem fazendo o Itaú, ela como diretora de crédito, que tem esse olhar. Como é que estão as mulheres no Itaú, Unibanco, e as estratégias que vem fazendo? Cíntia. Olá, Maria Eugênia, é um prazer estar aqui. Meu nome é Cíntia, sou diretora de crédito dentro do Banco Itaú. Acho que é importante dar alguns números para dar um pouco de contexto assim, da relevância do banco dentro da sociedade, dentro do Brasil. Então, o Banco Itaú é a maior instituição privada do país, muito relevante, é a maior na América Latina, presença em quase 18 países, então tem uma contribuição importante e uma gama repleta de produtos e serviços para pessoas físicas, pequenas e médias empresas, grandes corporações. A gente tem uma expressividade. São quase 56 milhões de clientes envolvidos, 1,5 milhão de empresas com faturamento até 50 milhões. São 98 mil colaboradores, tem uma presença, enfim, 4.300 pontos, né, agências e PABs, então tem uma presença relevante. Quando a gente olha para a carteira de crédito, que acho que é um pouco da dimensão, números agora da nossa publicação do segundo TRI de 21, a gente tem uma carteira de 909 bi de reais. Desses, 700 estão no Brasil e a diferença na América Latina. Quando eu olho para os 700, e aí juntando tudo, tá? Carteira de crédito, garantias, títulos privados, dentro desses 900 bi. Dos 700 no Brasil, pequenas e médias empresas representam 133 bi. A gente cresceu 23%, 21 contra 20, era uma carteira ano passado de uns 107, mas acho que para trazer um pouco da trajetória, pequenas e médias empresas, em 2017, essa carteira era 60 bi. Então, a gente tem 2 vezes mais em carteira de crédito destinado para pequena e média empresa. Então, tem todo um olhar e a gente sabe da relevância do que a gente pode fazer dentro desse ecossistema. E quando a gente olha para o universo dessas pequenas empresas, a gente tem ali hoje 20% dessa carteira está destinada aí para as mulheres empreendedoras. Então, eu acho que acho que eu trouxe esses números para trazer um pouco do quanto é relevante, o quanto a gente pode impactar a sociedade. Acho que é uma pauta que o Itaú sempre teve presente de sustentabilidade, ela foi ganhando força, tá? É uma agenda que a gente está ali, se eu trouxer assim, acho que fomos o único banco a estar presente no índice de sustentabilidade do Dow Jones, foi em 99, e aí a gente veio, acho que 2019 foi um ano emblemático, porque a gente não só assinou os princípios de responsabilidade bancária da UNEP-FI, com mais 130 bancos aí do mundo, mas foi o ano que a gente lançou os nossos compromissos de impacto positivo. São 10 compromissos, são 35 metas, vários executivos responsáveis, né, são os sponsors, e que tem ali uma missão, enfim, de fazer transformações. E mais do que isso, assim, aproximar essa pauta de sustentabilidade com o core do negócio. Então, isso tudo foi em 2019, e a gente vem num evolutivo. E aí fica super à vontade para dividir com eles, porque assim, eu trouxe uns slides para compartilhar os compromissos. Esses compromissos, eles têm ali 4
4 grandes temáticas que eu posso falar dos nossos compromissos. Tem um compromisso voltado para o desenvolvimento do país. Então, ali é um pilar de investimento social privado e também um pilar da Amazônia, isso pauta de 2020. Compromissos que norteiam o prestar contas, então a parte de transparência nos reportes e comunicação. Compromissos que estão voltados para gerar impacto positivo no negócio são 4. Então, a gente tem financiamento em setores de impacto positivo, investimento responsável, a pauta de inclusão e empreendedorismo, que eu já volto nela, e cidadania financeira. E tem compromissos que são a base assim, da conduta, do jeito de pensar aí do Itaú. A gestão responsável, a gestão inclusiva, toda a pauta de diversidade e a ética nas relações e nos negócios. São 10 grandes compromissos, como eu mencionei, e todo um objetivo também que o banco tem de contribuir até 400 bi com desenvolvimento sustentável até 2025. A gente já cumpriu 31% dessa meta, tá? Foram 123 bi até aqui. Quando eu olho só para a pauta de inclusão e empreendedorismo, se você puder, no próximo slide a gente divide 4 grandes objetivos. Então, o primeiro deles, impactar 70 mil empreendedores, e aí voltados para capacitação, para treinamento, enfim, networking, a gente já impactou 125 mil, estamos revisitando essa meta, porque ela foi atingida. Tem uma agenda de crescer volume de crédito para os empreendedores, para as empreendedoras mulheres, o objetivo de alcançar 11 bi até 2024, a gente está em 9 bi, e a gente tem pautas que são voltadas para a gente viabilizar assim, acesso a plataformas de baixo custo para esse universo de serviços. E aí abrange tanto consumidores quanto empreendedores. Então, uma meta de 5 milhões de consumidores, a gente está em 3.300, e de empreendedores 300 mil, a gente está em 200 mil. Então, acho que isso norteia, tem um pouco o que a gente quer fazer de causar de diferença, e no Brasil, quase 32% da população economicamente ativa é de empreendedores. Eu diria que com a pandemia, a Covid, a gente teve 14 milhões de brasileiros que se tornaram aí empreendedores. Dentro desse número que eu falei para vocês, de 32% da população economicamente ativa, são 44 milhões de brasileiros. 48% desse empreendedorismo são de mulheres. Então, é uma pauta quando eu olho para alguns outros números, e a gente pode olhar para as publicações do GEM e trazem muito conteúdo sobre isso, a gente enxerga assim, as mulheres muito presentes nas empresas assim, entrantes, recém-constituídas. Então, elas têm ali questões para a gente trabalhar, de como a gente dá perenidade para esses negócios, enfim, de novo, capacita, viabiliza uma compreensão da gestão financeira, administrativa, cria acesso a linhas adequadas para viabilizar o crescimento. Então, tem muito para trabalhar nessa agenda. Eu falei da pandemia, elas foram super afetadas. A gente teve uma queda de 62% dos negócios dessas empreendedoras, de empreendimentos que já estavam desde 2019, eles foram encerrados. Então, tem muita coisa para ser feita dentro dessa agenda. Então, as principais agendas nossas, uma agenda não financeira, que é um pilar assim, de capacitação, está dentro de um guarda-chuva da mulher Itaú empreendedora, então programas que são voltados para capacitação, para, enfim, trazer networking, conhecer outras lideranças, trabalhar em algumas dessas vertentes. E esse é um pilar que a gente tem muita parceria com a FC, enfim, tem muita coisa aqui sendo feita, e tem um pilar direto de viabilizar linhas de crédito e ter relevância, a gente atingir aí 21% da nossa carteira de crédito com mulheres empreendedoras. Então, essas são as grandes pautas, e faz toda a diferença, como eu disse, para o Brasil, tudo, a relevância, de novo, do empreendedorismo, do que a gente pode fazer diferente para essas mulheres. Obrigada, Cíntia. Não, e é interessante ver, né? A gente está falando de 20%, olha a oportunidade de negócio que tem, né? Para poder realmente expandir essa base e ajudar essas mulheres a terem seus negócios e crescerem os seus negócios e usar os produtos financeiros a seu favor. Ótimo, obrigada. Vou passar agora para a Tânia. A gente vai, né, do Brasil, vamos para o Equador. É um país também com as suas particularidades e seus desafios também de inclusão financeira. Tânia, conta para a gente no Banco Guayaquil o que vocês vêm fazendo e como é que vocês estão olhando a questão de gênero
sob o ponto de vista de negócio. Gracias, María Eugenia. Un saludo a todas. Realmente para nosotros como Banco Guayaquil, pues de verdad que nos interesa reflejar... O Banco do Rio nos interessa muito refletir como é a sociedade e é fundamental refletir o que a universidade o que caracteriza. Não alcance incluir o gênero e a progressão das mulheres em diferentes âmbitos e diferentes setores das atividades econômicas. Então, acho que a dificuldade no setor financeiro talvez não é tanto na acessibilidade do emprego. Por exemplo, dentro do Banco de Guayaquil, nós temos os 56% do pessoal que são mulheres. Porém, talvez essas dificuldades no setor financeiro se vê no desenvolvimento profissional das mulheres dentro de cada uma de suas instituições. Não é somente de oferecer medidas de conciliação em cada um dos bancos, mas deve ter um propósito também para trabalhar com a eliminação de problemas que muitas vezes têm dos mesmos líderes e às vezes inclusive eu não posso dizer tão mal, mas as próprias colaboradoras que estão em desenvolvimento, por outra parte, é chave também que para contribuir também para o desenvolvimento talvez das mulheres da sociedade através dos nossos produtos e serviços que oferecemos. E é por isso que o nosso portfólio de produtos e serviços no Banco de Guayaquil estamos oferecendo soluções de crédito específicos. Trata de produtos destinados especialmente a reduzir a brecha no acesso e as dificuldades, neste caso, no acesso das mulheres até o crédito, especialmente esses coletivos ou esses entornos do mundo rural, onde nós sabemos que tem mulheres em negócios próprios e que também no ano da pandemia surgiram muitas empreendedoras. Por isso que nós precisamos que esses produtos que nós, os bancos, estamos criando, tem que ser de fácil acessibilidade, de fácil uso e tem que ir em paralelo a como avançamos na eliminação desses problemas e a colocação do resto dos produtos que nós temos e oferecemos. Eu vou me permitir compartilhar aqui simplesmente um slide, uma transparência que menciona algo específico que nós fazemos. Nós temos uma rede de corresponsais não bancários em mais de 11 mil pontos. Essa rede chama-se os bancos do bairro. É um dos tantos segmentos que nós chegamos para a população. Descobrimos no ano passado que desses 11 mil pontos que nós temos aqui a nível nacional e em todo o território equatoriano, os 65% dos proprietários desses bancos do bairro têm sido mulheres. Nós não comparamos aquilo porque a maioria pensamos que eram homens, mas foi 65% das mulheres. E dessas quase 7 mil banqueiras do bairro que nós chamamos, o 30% está na parte rural e os 70% na parte urbana. Então, para elas, a quem nós estamos chegando com os produtos e os serviços, porque definitivamente nos interessa pensar como elas sabem suas necessidades e da mão também estamos brindando educação financeira que complementa esses esforços que elas estão fazendo. Destacamos também o peso das mulheres dentro do que é a liderança, especialmente se nós falamos esse grupo de banqueiras do bairro, elas são líderes dentro das suas próprias comunidades, dos seus próprios bairros, e é por isso que estamos reforçando as capacidades das banqueiras do bairro. Muito obrigada, Tânia. Muchas gracias, Tânia. Los índices de inclusão financeira Então, ela está juntando dois componentes, inclusão financeira e a questão de mulheres. E aí eu achei interessante que tanto a Cíntia quanto a Tânia trouxeram alguns números, então, do volume de crédito que vai para mulheres ou dos negócios que realmente tinham mulheres. Então, eu vou passar uma pergunta para a Rebeca, né, de como olhar os dados, como desagregar os dados para que realmente se entenda onde estão os gaps e onde estão as oportunidades. Sí, gracias, María Eugenia. Y es un tema muy importante. Y para responderte, sair um pouco do tema financeiro,
espero que me permitam e fazer uma pergunta. Se eu perguntar qual é o sintoma mais comum durante um ataque ao coração, o que estão pensando? O que pensam vocês? Mas de vocês vão pensar a dor no peito, correto? E tem toda a razão. Esse é o sintoma mais comum para os 50% de vocês, para os homens. O outro 50%, as mulheres, a dor no peito é um sintoma. Porque as mulheres são mais propensas a ter um sintoma. A dor na costa, a dor nas costas, e por isso estou focalizando nesse exemplo, porque sabemos que hoje, atualmente, mais mulheres morrem por doença do coração que homens. Em países desenvolvidos, as causas são muito diversas, porque nós vemos uma das mais importantes historicamente dos estudos científicos. Não estavam falando dados por sexo e não se podem dar as diferenças dos sintomas, e porém, os hospitais, os doutores, diagnosticavam as mulheres incorretamente. Como relaciona aquilo com o setor financeiro? Como Maria Eugênia falou, Cíntia e também Tânia nos deram dados específicos, dados especialmente do portfólio e sobre sua carteira. Essa é a única forma que nós podemos observar realmente as brechas. Dentro da nossa aliança, vemos que dados muito parecidos àqueles que nos comentaram as colegas, embora as mulheres globalmente representam-se 39% das clientes dentro da nossa aliança, elas compõem o 22% das carteiras, um tamanho promédio do 60% do valor promédio que recebem os homens. Mas, paradoxicamente, vemos as taxas de mora são muito mais baixas para as mulheres que para os homens. Por isso, os dados por sexo é importante para que os bancos possam ver a diferença de comportamento, o uso, atender a oportunidade de mercado e realmente demonstrar em caso de negócios, medir o desempenho, o desenvolvimento. Aí respondo um pouco quais medidas práticas podemos tomar com as instituições financeiras. E o problema é glossar dados por sexo, que pode ser algo muito complicado, que inclui muitas partes do banco, mas é importante começar com perguntas básicas. Quantas mulheres clientes eu tenho na minha instituição financeira? Assim podemos começar com o simples, não ter algo muito complexo e continuar trabalhando no tema de dados. Aqui o tema de definições é muito importante. É importante pensar como definimos uma conta individual da mulher, como fazer com contas conjuntas, como definimos o negócio especialmente das mulheres. Aqui, a resposta é complicada, pode ser de muitas maneiras, mas os dados não têm que ser perfeitos. O importante é começar e começar com uma definição consistente. Também, uma das medidas mais importantes que nós vimos é realmente envolver as equipes de informação, as equipes de informática e explicá-los como que esse é um tema tão importante. E vemos que eles podem entender e elas também podem entender por que estamos fazendo esses temas. Muitas vezes é um favor que pedimos porque tem uma lista inteira de responsabilidades, mas aqui, se eles e elas entendem por que estamos fazendo, eles vão nos ajudar muito mais. E, finalmente, eu recomendo também ter ferramentas e recursos dentro da nossa página web, e onde temos muitos recursos de como começar e como desenvolver uma estratégia de dados de gênero. E também convido vocês para participar do nosso Cume anual, que vou realizar em outubro, 5 a 7 online, no tema que vamos definir, e faremos sobre esse tema de dados e de gênero. Muito obrigada. Muito obrigada, Rebeca. Eu vou colocar aqui no... para que todos puedan ascender. E vos trajiste algo muito relevante. E vou falar algo muito importante, relevante, uns dados, o dado analítico que falamos muito hoje e que realmente outro ponto importante é que eu quero escutar um pouco a Tânia, o que é a inovação. Então, nós sabemos que as necessidades das mulheres são diferentes. Sabemos que muitas vezes as mulheres não frequentam as agências bancárias. Então, Tânia, que tipo de estratégia vem fazendo aqui no Banco de Guayaquil para inovar e atingir para essas mulheres de baixa rentabilidade, de baixa renda? Definitivamente, Maria Eugênia, a situação das mulheres na economia dificulta sua partida de acesso a esses produtos financeiros, como nós todos sabemos, até
Tem mulheres que limitam-se e dizem até quando eu vou ter que investir, como vou investir se vou para uma agência bancária. Então, muitas probabilidades de trabalhar desde da instituição financeira para poder chegar para elas. Muitas vezes, quando não leva em consideração, as mulheres têm mais probabilidades de ficar e de estar procurando um tipo de financiamento ou vão para os trabalhos informais, para os trabalhos vulneráveis, mal pagos e que são infravalorados. Então, aquilo como eu já estava falando, a focalização do banco, às vezes, é de dar crédito somente aos homens, ou tradicionalmente tem sido de dar crédito somente à empresa formal. Aquilo, de alguma maneira, prejudica as mulheres. Então, participam aspectos de risco, mas também tem problemas aí na sociedade. E por isso é que as mulheres estão frente a eles, esses problemas, na instituição financeira que traduzem-se a os momentos de entrega de crédito, e essa entrega de crédito realmente, às vezes, é muito baixa. É fundamental, então, continuar trabalhando com os executivos e monitorar esses assuntos e tomar decisões que são de maneira progressiva para decidir e não ter tanto problema, como decidimos anteriormente, e para tentar, para atender as datas de gênero, encontra-se também um desenvolvimento de produtos específicos, que já falamos, naquelas mulheres que têm negócios informais, as empreendedoras e as instituições microfinanceiras já estão preocupando de focalizar naquilo. E nós, nas instituições da banca geral, da banca comercial, também temos uma oportunidade, e essa oportunidade de poder colocar nossos investimentos nos redes ao serviço dessas mulheres empreendedoras e que dirigem seus próprios negócios. As dificuldades também se vêm do lado de poupança, então aí nós temos também que inovar para tentar colocar outros tipos de produtos que também possam ser atrativos para eles, que complementem o tema da poupança. Para aquilo que nós sabemos que tem uma maior esperança de vida, é chave também a educação financeira, o desenvolvimento de produtos específicos. Por outra parte, a cultura de previsão, o tema de seguros, tem que ter a consideração que são peças chaves no funcionamento, especialmente desses créditos, porque essas mulheres são chefes dos seus lares, muitas delas de família, e que precisam contar com situações, ou melhor, com um aliviando as dificuldades como é a saúde, e também com os temas de vulnerabilidade que elas têm, nos temas de roubos e da violência, que são vítimas, e por aquilo podemos complementá-los também com alguns outros produtos, como nós falávamos, que podem ser complementados o crédito. E hoje vou me permitir compartilhar o que é uma pequena transparência que fala o que é fundamental que temos que fazer daqui desde o banco. Então, continuar desenvolvendo os produtos de crédito de poupança, educação financeira, como já falamos anteriormente, atendendo essas particularidades desde os âmbitos formativos, desde os âmbitos de desempenho e dos setores onde estão essas mulheres, e combinando com produtos de nicho, com produtos gerais, como, por exemplo, os tipos de seguros que a mulher quer, coisas que segurem não só a saúde delas, mas adiante ter o seguro para seus filhos. São mulheres que, por exemplo, elas têm vendas por catálogo, ou mulheres que talvez estão em tudo que é a venda de cosméticos. Muitas vezes nós complementamos com esses seguros que chamam-se seguro do bolso protegido, o seguro que são para seus negócios. Também utilizamos indicador de gênero em ambos conjuntos para dimensionar o impacto e tomar decisões que maximizem. Então, desenvolver referentes para essas mulheres que são independentes, que precisam saber que sejam clientes, que pensam o que sentem, muito similar a elas. Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Muito obrigada. Interessante da fala da Tânia que Interessante.
Ela falou de seguros, de poupança, de produtos de crédito, educação financeira. Então, eu acho que tem um entendimento por parte dos bancos de que não existe a solução, né, one shot, uma solução perfeita. Realmente é necessário uma estratégia que contemple soluções financeiras e não financeiras, inovação, dados. Então, não é algo simples. E aí, Cíntia, eu conheço um pouco da história, né, do Itaú, e aí você comentou das metas, então queria também que você contasse um pouco como é que isso vem evoluindo, mas eu queria muito que você nos contasse um pouco do aprendizado dessa jornada, porque eu acho que quando o Itaú começou a trabalhar com esse tema, isso não é um tema, né? Isso parece que não é tão relevante assim, e aí, em 2, 3 anos, né, o tema ganhou a relevância que a gente vê, não só para a questão de mulheres, de diversidade, de raça, e dentro de uma organização existe esse desafio, como sensibilizar internamente, como mobilizar, como mostrar que é relevante. Então, acho que se você tem uma experiência interessante que pode ser útil para os bancos, se puder compartilhar. Perfeito. Eu até citei, né, conversando aqui com vocês, de que, assim, acho que o ano de 19 foi realmente uma quebra, né, porque e a gente teve muito apoio do PRB, que nos ajudou bastante, assim, mas a gente trouxe para uma pauta, a pauta que, né, que agora a gente fala de ESG, que está super presente, mas, de novo, já era uma pauta muito focada, mas eu acho que a grande mudança é que a gente aproximou ela do core business. Então, realmente, os negócios se apropriaram. Todos os compromissos que eu mencionei para vocês, eles são compromissos cuja responsabilidade está na mão de um diretor executivo, que se apropria. Então, assim, dentro do pilar de inclusão e empreendedorismo, os objetivos que envolvem mulheres empreendedores, eu estou envolvida diretamente, né, que sou a diretora de crédito de pessoa jurídica para pequenas e médias empresas, e que pode fazer diferença dentro desse indicador. Então, eu acho que essa mudança fez toda a diferença. E a gente veio num progressivo, né? Acho que a Rebeca trouxe a questão dos dados, a primeira coisa que a gente foi olhar, um pouco de entender se a gente tinha vieses nos nossos modelos de concessão, se de alguma forma criava a não oportunidade de chegada dessas mulheres, entender as dificuldades. Acho que teve uma camada mais exploratória de entendimento, de correção de rota e da forma de alcance, e depois, quando a gente trouxe, né, as metas mais concretas de trabalhar, a gente fez um progressivo, mas acho que tem muito a ser feito. Assim, a carteira de crédito de mulheres, eu ia focando só nas mulheres empreendedoras, a gente tinha uma carteira em 2018 de 4 bi, 4,2 bi era a nossa carteira. Hoje a gente está com uma carteira de 9 bi. Nesse universo que eu falei, empresas até 50 milhões de faturamento ano, né? Das MEIs até esse máximo de faturamento. Então, a gente teve um crescimento importante, 9 bi, a meta inicialmente a gente tinha colocado a meta em 11 bi para 2024, a gente enxerga que a gente vai provavelmente alcançar isso antes, mas, de novo, tem também a ver, acho que a gente tem que estar sempre olhando o contexto, né? Por exemplo, o ano passado, que foi o ano da pandemia, foi um ano de aprendizado. Foi o ano que a gente mais cresceu na carteira de mulheres empreendedoras. E por quê? O que a gente aprendeu? De programas, as linhas governamentais, carências, prazos mais alongados, no preço certo, viabilizaram a inclusão a gente aprendeu muito ano passado, foi o ano que a gente mais cresceu nas mulheres empreendedoras. E a gente olha para os nossos números no Brasil, assim, quando eu olho só para o universo de pequenas empresas, as MEIs, 83% das MEIs no Brasil são de mulheres. Elas são, assim, e elas surgiram quase como uma necessidade de complementar a renda. Elas vieram dentro desse arcabouço, complementar a renda, focar nos serviços, focar em alimentação, elas estão em nesses setores, mais preponderantemente, tá? Não estou generalizando, mas mais preponderantemente. Então, tem um pouco dessa agenda que eu mencionei de capacitação e de perenidade. A mortalidade das pequenas empresas no Brasil é muito alta até os 5 anos. Isso é verdade para todos os empreendedores. Não é trivial saber lidar com todas as incertezas, as mudanças, contextos, e ter resiliência e conseguir, né, com o bolso estreito. Então, tem um monte de desafio. Então, pilar carteira, eu mencionei, crescemos, toda a parte de capacitação, é uma agenda que continua. A gente teve no programa de mulheres empreendedoras mais de 140 mil mulheres impactadas. Então,
muitos cadastros nos nossos sites, acho que 25 mil cadastros nos nossos sites, mais de 800 conteúdos disponibilizados gratuitamente para que possa ajudá-lo. A gente enxerga que tem muito mais a fazer dentro desse arcabouço, sabe, de facilitar o dia do empresário, e aí vai abranger todos os gêneros, tá? As mulheres, mas a necessidade de fazer a vida ser simples e ajudar nessas questões financeiras nos entornos que viabilizam, para que ela foque no que sabe, né? Às vezes, assim, até o talento ali naquela empresa que faz bolo, ela tem um talento, sabe fazer bem, mas ela se perde na gestão, nas compras, nos estoques, ela se perde quando o negócio começa a crescer. Então, como é que a gente pode assessorar e trazer esses elementos? Então, eu acho que tem muitos aprendizados. As empreendedoras, que a gente teve um programa específico, que a gente trabalhou com a universidade, com a GV, e a gente fez mentorias. Os próprios colaboradores, né? Eu fui uma das mentoras, por exemplo, tive várias pares. Essas empresas que tiveram essa assistência, a gente viu depois, isso foi um programa que durou 17 e 19, então a gente conseguiu olhar depois. Elas aumentaram essas empresárias em 11% o faturamento, elas melhoraram a gestão das suas empresas, elas fazem mais networking antes, isso acabou criando a forma de como fazer, né? Da relevância, como é importante fazer trocas, conexões, não só para o seu desenvolvimento, mas às vezes é a oportunidade que você tem de fazer uma parceria, de criar ali os clientes, novos clientes, então assim, essa rede que é super importante às vezes. Então, esses são elementos que a gente ainda tem muito para fazer. E olha, estou tangenciando só o pilar mulheres, né? Se eu combinar aqui mulheres negras, que no Brasil temos muito, a gente vai ter muito aprendizado, tem alcances e coisas para serem feitas. Então, eu acho que a gente vem num progressivo, mas eu acho que o melhor aprendizado que eu acho que a gente teve nessa jornada foi essa aproximação de uma pauta que está inserida nos nossos negócios. Acho que é isso que eu trago como principal, assim, aprendizado. Eu acho que é aí que a gente vem colhendo mais resultado nas diversos pilares. E o que eu trouxe dos nossos compromissos, eu acho que teve um grande aprendizado que tem sido isso, e a gente se aproximando, conhecendo o público, conhecendo as nossas clientes, as necessidades, a gente vai adaptando as nossas linhas, serviços e a nossa forma de chegada. Ótimo, Cíntia. Não, e muito importante, as áreas de sustentabilidade têm o seu papel, mas é muito negócio, porque no final são elas que ali vão ir mexendo nessas engrenagens, né? E aí, Tânia, para a gente ir ao final, né, caminhando para o final do nosso painel, queria muito ouvir, assim, para aqueles que estão, aqueles bancos, né, que estão começando, que tipo de dicas ou de sugestões você dá, e qual é o seu desejo, né, quando a gente fala de equidade de gênero no setor financeiro? Que mensagem, né, você traz aqui para os bancos e outras instituições que estão nos ouvindo hoje? Bueno, sí, yo creo que como bancos nosotros somos los catalizadores del desarrollo de las mujeres en la sociedad. Entonces, então, o emprego dos recursos econômicos, eles vão permitir participar com a economia. Então, vamos continuar, meu desejo e continuar apoiando o desenvolvimento destas líderes locais, destes modelos de empreendedoras com respaldo de nós, instituições financeiras, para, no fim, adolescer esse pessoal subestimar a capacidade das mulheres que têm a capacidade de continuar para frente. Também, como já falamos aqui, incorporar indicadores financeiros desagregados por gênero, com monitoramento próprio que devemos fazer a instituições e as métricas para promover o desenvolvimento dos nossos países. Obrigada, Tânia, muito obrigada. Graças, Tânia. Tanto a Cíntia quando fala, existem muitos parceiros também que podem ajudar, né? A Rebeca com a organização dela, a Cíntia também falou do IFC, eu sei que a Tânia também está com o Eco Business Fund, o IDB, então, né, os bancos usarem esses recursos também para poder aí caminhar nessa linha. E aí, Rebeca, também, né, a gente caminhando, eu queria um pouco... a Cíntia e a Tânia falaram muito do lado de crédito, do lado do negócio, mas eu acho que tem outro lado também da mulher como investidora.
E aí a gente está falando, talvez, de investidoras, talvez de alta renda, mas talvez não, né? A gente está falando de mulheres comuns que muitas vezes não tomam boas decisões dos seus investimentos, muitas vezes falam, não, isso não é para mim. Então, eu também queria mostrar essa outra oportunidade que é para o lado de investimentos. E o que você recomenda também para esse lado, Rebeca? Sí, gracias, Maru. Y es un tema súper importante y realmente que no muchas instituciones financieras estão aproveitando e vemos que necessidades financeiras, fizemos um estudo há 2 anos atrás sobre as mulheres de alta renda e eu pensei que necessidades de comportamento ia ser totalmente diferente das mulheres de níveis talvez mais baixos. E o que me impressionou muito foi que as diferenças e as necessidades são quase iguais, no sentido de que temos uma falta de educação financeira, uma falta de confiança. Muitas vezes, muitas mulheres de alta renda que têm dos sesgos culturais, que não são responsáveis do seu dinheiro, que deve ser o homem da casa, deve ser o irmão ou o tio. Então, vimos esses sesgos de gênero que não implica o nível de ingresso. As brechas são o gênero. E, porém, tem muitas oportunidades nas quais as instituições financeiras podem trabalhar com essas mulheres para desenvolver melhores soluções, digamos, melhores práticas. Um dos dados mais importantes que eu vi é que 70% das mulheres nos Estados Unidos que são viúvas mudam do seu assessor financeiro. Então, elas não foram bem servidas pela instituição financeira. Ao mesmo tempo, vemos que as tendências do que nós chamamos de gender-led investment, investimentos com foco de gênero, incrementaram muito nas instituições como o BID, focadas em bônus de gênero, como instituições, utilizar esses bônus para realmente desenvolver e poder encontrar mais capital. E vemos que pode ser um círculo, se temos mais mulheres investindo em mulheres, podemos realmente proporcioná-las os fundos que eles estão faltando e que precisam. É um tema que realmente eu recomendo que comecem a explorar, porque tem muitas oportunidades ainda. Eu creio que vocês têm relatórios também, aqui tem um relatório. A perspectiva de investimento também para as mulheres. Então, aí, a gente falou muito de empreendedoras, mas do lado de investimento tem muita oportunidade, muito relevante também. E aí, vou passar também agora para a Cíntia. Cíntia, também, assim, quais são as suas últimas palavras aqui no painel? E eu queria te pedir também, porque quando eu falo com os bancos, né, nesse meu papel no NEPFI, vem sempre a questão, não, diversidade interna, diversidade interna. E aí eu falo, não, diversidade interna é importante, mas tem que olhar o negócio. Como é que essas duas coisas se combinam e como é que as duas juntas podem ser poderosas nas estratégias dos bancos? Olha, sabe, eu acho que essas coisas hoje, elas estão casadas, né? A gente mesmo a Rebeca mencionando, né? Quase que a maioria, quando a gente olha para os nossos consumidores, clientes, a gente tem uma representatividade enorme das mulheres. Então, assim, trabalhar nessa agenda, seja de inclusão, como eu mencionei no Brasil, seja da própria temática de diversidade, é se conectar com a pauta dos nossos clientes. Eu acho que não é uma agenda de conflito, ela é uma agenda de resultado, se a gente parar para pensar, ela é uma agenda muito positiva de resultado. Então, eu acho que é dentro desses elementos que a gente tem trabalhado. É claro que, de novo, quando vamos olhar para dentro, a gente tem hoje uma representatividade e tem espaço, sempre tem na temática de diversidade. Acho que é uma agenda que a gente tem trabalhado também amplamente ali dentro do banco. E acho que isso faz, temos várias diretoras por lá, eu tenho ouvindo vocês falando de investimentos, uma das diretoras par minha, a Tatiana Greco, super envolvida com como trazer mulheres para investir, como também formar mulheres para trabalhar em gestões de fundos. Hoje temos poucas mulheres dentro desse universo, então são agendas bem, bem positivas. Então, eu acho que essas coisas não conflitam, acho que essas coisas falam com olhar para os nossos clientes. E aí, quando a gente fala um pouco também você falou um pouco de sonhos grandes, assim, e do que a gente busca, né? Eu acho que a gente tem muito a fazer ainda, porque
eu mencionei isso rapidamente, né? É uma pauta de mulheres, mas tem muito espaço para fazer nesse universo de empreendedores com maior vulnerabilidade, combinando agendas. Eu acho que tem muito para fazer ainda nisso, né? Combinar a agenda mulheres com matemática de raça, com regiões menos desenvolvidas, o norte e o nordeste do Brasil. Eu acho que ali tem, enfim, muito a fazer, tem muita diferença, né? A gente fala que tem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então, como é que a gente cria também acesso? Então, eu acho que tem uma pauta ainda importante para a gente crescer. A gente também quer se posicionar. A gente está com um projetinho chamado de Beyond Banking, que ele se propõe, assim, é uma ambição da gente se posicionar como um banco parceiro dos empreendedores e empreendedoras, criando um ecossistema que, de novo, o auxílio no desenvolvimento da empresa. Como é que a gente pode pôr soluções transcendem só capacitação, mas também soluções de gestão do dia a dia que, de novo, acelerem e, de novo, tirem esses gaps que a gente enxerga que torna tão difícil ali a continuidade do negócio. Então, tem muito para ser feito, é pauta complementar, mas, de novo, a gente só fica sensível às temáticas quando a gente se aproxima das dores, né, de quem a gente está olhando. Só pode trabalhar e avançar se a gente se aproxima. Então, para a gente incluir mais mulheres no mercado, a gente tem que entender ali quais são as questões, trabalhar conteúdos, trabalhar dados e como a gente chega e cria soluções pensadas para elas, para que, de novo, tem muito dinheiro em jogo. Eu falo que muitas vezes você pode, mesmo os empresários que não tenham crença, tem muito resultado. Se a gente buscar essa equidade, tem números da McKinsey que mostram isso. Pode ter ali um crescimento de quase 12 trilhões no mundo de dólares se a gente buscar essas equidades. Então, é uma pauta super positiva de desenvolvimento e de resultado, é o que a gente acredita, é o que eu acredito e quero fazer diferença para ajudar a gente avançar mais e mais aí dentro dessa agenda. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada aí pelas suas palavras. E aí vou encerrar com a Rebeca. Rebeca, últimas palavras aí para vocês que foram parceiro também muito relevante no nosso guia de definição de metas para gênero. Vou colocar aqui também, pessoal. Qual é a mensagem que você dá para os bancos latino-americanos? Sí, claro. Y el tema de metas es muy importante. O tema de metas é muito importante, realmente importante. Com metas, mas não somente a meta, como você dizia, Maru, é uma estratégia. O produto ou uma solução é realmente uma estratégia integral que pode implicar um caminho muito longo e não de um dia para outro, é um caminho longo. E talvez como última palavra, escutei a palavra dizendo como nós somos neutrais e não, digamos, pintar todos por igual. Então, é importante entender que os homens e as mulheres não partem de uma base de igualdade de condições. Então, precisamos focar intencionalmente. Temos que mudar nossos processos, mudar nossa cultura, mudar sesgos e continuar como business neutral, como negócios neutrais, não como caminho que pode ter muito impacto em nossas famílias, em nossas sociedades e em nossos países. Obrigada. Muito obrigado, graças. De hoje, a gente teve mais cedo o de inclusão e saúde financeira. Depois desse painel, a gente vai falar de seguros, o papel da acessibilidade de seguros. Então, a gente está numa pauta bem social hoje. Então, as mensagens de vocês são muito importantes e, novamente, encorajo as instituições financeiras a olharem a questão de gênero. Como a Cíntia disse, tem muita oportunidade de negócio e a gente pode fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigada, boa tarde e até a próxima.